Oh no! I hope this really heavy beach ball doesn't break my leg. Wonder of You, com certeza uma das maiores ameaças que já teve em JoJo, um stand praticamente invencível onde o usuário não precisava mexer um músculo para que todos morressem. Esse com certeza deve ser o vilão mais amado de JoJo, não é? Bem, na verdade não. Pelo Toru ter aparecido praticamente no final da parte 8, boa parte dos fãs não curtem ele. Além de que ele ocupou o espaço de um dos personagens que era o favorito para vilão de JoJolion, o Jobin Higashikata, o filho mais velho da família Higashikata, que nesse universo é bem maior que a da parte 4, e eu vou contar sobre o stand e os objetivos desse personagem foda que é o Jobin. Mas antes disso, é importante eu explicar sobre a doença de pedra dos Higashikatas, já que basicamente sem ela não teria história alguma. Mas já avisando, esse vídeo vai ter spoilers. Eu acabei esquecendo de falar sobre isso no meu último vídeo sobre JoJolion, então desculpa pra quem assistiu ele e viu que não queria. Mas agora, falando sobre a doença de pedra, ela é quase como uma maldição da família Higashikata. Ela é uma doença hereditária que começa a afetar o filho mais velho aos 10 anos de idade, caso ele seja um homem, e sem uma idade definida se for uma mulher, igual foi o caso da Hina, que foi afetada quando tinha 20 anos. Quando o filho primogênito é um homem, a família costuma tratar ele como uma garota, para de alguma forma tentar ludibriar a doença de pedra. Por isso que durante toda a história, o Tsurugi usa roupas femininas. Essa doença com o tempo faz a pele do indivíduo começar a endurecer e rachar, como se fosse uma rocha. E com o passar do tempo, vai perdendo as memórias aos poucos até se tornar uma pedra por completo e acabar morrendo. Mas uma forma que os Higashikatas encontraram de não deixar que os primogênitos morressem pela doença era utilizar as propriedades da troca equivalente das terras de sua propriedade, já que naquele terreno ele tem uma característica que caso, por exemplo, você enterrasse uma laranja e um limão, aconteceria uma troca entre os dois e quando partisse no meio, eles estariam misturados. Então com isso, eles conseguiam fazer outro membro da família receber a doença no lugar do filho. E foi assim que o Norisuke se livrou da doença, trocando ela com a Tomoko, a mãe dele. Mas essa espécie de tradição, entre aspas, já que estava mais para uma gambiarra, foi quebrada na vez do Jobin. Quando ele era criança e estava sofrendo bullying em um acampamento, depois de uma garota dedurar os agressores, ele queria obrigar o Jobin a atear fogo na casa dela. Mas por se recusar a fazer isso, ele joga óleo nele e ameaça queimar ele vivo. Mas nesse momento, ele libera seu stand, o Speed King, que eu vou explicar mais sobre sua habilidade mais pra frente. Depois de atacar o garoto e deixar ele à beira da morte, Jobin pede ajuda pra mãe dele, a Kato Higashikata, que pra mim essa é a mãe mais bonita de JoJo. E com isso, ela leva o corpo do garoto e o Jobin até a área do terreno em que eles faziam a troca equivalente com os primogênitos, passando a doença para aquele garoto e deixando o Jobin livre de sua maldição. Mas anos depois, o corpo daquele menino foi descoberto e junto dele encontraram o DNA da Kato no corpo, o que fez ela ser condenada por assassinato e ser presa durante 15 anos de sua vida. Agora que já sabem sobre o passado e também sobre a doença de pedra, é hora de conhecer mais sobre o Jobin. Como todo mundo já sabe, o Araki sempre faz referências musicais nos stands. Mas no caso dele, ele tem duas. O stand dele vem de uma música muito foda da banda Deep Purple, enquanto o nome Jobim vem do compositor brasileiro Tom Jobim, ou seja, é uma das poucas referências brasileiras que temos em JoJo. Mas agora, falando sobre o stand dele, se o nome é Speed King, a habilidade deve envolver velocidade, certo? Na verdade não, é bem diferente disso. Esse stand apareceu no arco mais incrível, foda e emocionante de JoJolion, a luta de besouros. Não ironicamente, esse arco é muito bom. O Speed King é capaz de armazenar calor em um ponto específico, mas afeta apenas objetos e pessoas que estão a 10 centímetros do stand. É uma distância até que bem pequena. Não é falada a quantidade de calor máxima que ele consegue armazenar, mas por ter conseguido esquentar clorato de sódio suficiente para produzir oxigênio, ele consegue chegar a pelo menos 300 graus. O Jobin costuma usar essa habilidade nas artérias dos inimigos, fervendo o sangue do oponente para só deixar eles inconscientes ou até mesmo matar eles com muita facilidade. Esse calor também pode ser armazenado em um objeto e então liberado no inimigo, igual aconteceu com o Ojiro Sasami, onde nas notas de dinheiro que ele tinha roubado do Jobin, tinha o calor dentro delas, e quando já tinha se afastado bastante, ele foi liberado num nível tão grande que chegou a explodir o olho dele. Esse é um stand que se você não for um noob e souber usar, ele é muito quebrado, não tem como.
Agora eu vou falar sobre algo que eu considero que define se um vilão é bom ou não, seus objetivos. No caso do Jobim, eu considero um objetivo nobre, procurar uma cura para a doença de pedra de seu filho, o Tsurugi, além de conseguir acabar de vez com a maldição da família Higashikata usando as frutas Hokakakas, mais especificamente a nova versão da fruta do ramo enxertado. Ele até se alia à organização dos humanos de pedra, não deixando ninguém entrar em seu caminho, mesmo que fosse alguém que ele ame. Outro objetivo dele é fortalecer o salão de frutas da família Higashikata, enquanto Norisuke, o pai dele, enxerga as frutas de maneira especial, visando sempre a qualidade, nem se importando se a loja perdesse força, contanto que servissem sempre o melhor, o Jobim é contra esse pensamento mais tradicional do pai, com o objetivo de fortalecer o negócio cada vez mais, importando frutas mais baratas, só que acabam não tendo toda a qualidade possível. Na minha opinião, isso faz eles dois lados da mesma moeda. Enquanto um se preocupa em entregar sempre o melhor, independente da loja se desgastar um pouco, o outro tem um pensamento mais materialista, visando o lucro e também o poder, já que o salão de frutas dos Higashikatas também vende para outros estabelecimentos, o que deve movimentar muito a economia local de Morio. Agora por último, mas não menos importante, enquanto o Johnny Joestar tinha um fetiche em picadas de mosquitos, o Jobim tem fetiche em narizes. Quando a Mitsuba, a esposa dele, come uma fruta Hokakaka e o nariz dela se transforma em pedra, o taradão fica cheio de tesão pedindo pra ela tocar o corpo dele com aquele nariz pontudo. Safadeza pura essa situação. Mas então, esse é o Jobim Higashikata, um dos melhores personagens de JoJolion e também um dos meus favoritos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreve no canal para me ajudar a crescer aqui na comunidade de Jojo e me segue nas redes sociais, caso queiram. Agora até o próximo vídeo. Cuidado com a pica, mano. Fimose já é garantida, mano. Cuidado onde você pisa, mano. Pode ser uma vagina, mano. 10 da manhã tem esperma na virilha. Bichosa eu tenho fobia, mano. É como minha avó dizia, mano. Pra que ter pica, seu filho da bundinha. No bafão de carniça, baby leite da camisinha.